Mano Menezes pode ser demitido no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta da diretoria e fala também sobre o São Paulo, que resolveu pagar bicho extra pelo fim do tabu na Neoquímica Arena. Falo também sobre o Palmeiras com atualizações importantes sobre Diego Costa e Igor Coronado. Questão envolvendo Marcos Braz e a agressão a um torcedor do Flamengo tem novos episódios e a situação ficou bem complicada para o vereador do Rio de Janeiro. Falo para completar sobre o Grêmio insistindo em Aboubakar, Bernard mais perto de jogar no Atlético Mineiro e Oscar Romero vai defender que clube no Brasil? Vou contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de aposta ganha, site de apostas esportivas que te dá 100% de bônus em cima do valor depositado. Quero mostrar para vocês partidas dessa quarta-feira nos campeonatos estaduais com os meus palpites para te ajudar a se consagrar no Campeonato Paulista. Temos Red Bull Bragantino e Palmeiras. Palmeiras deve entrar com um time misto. Vou de empate. No Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona de Ilhéus. Vou de Bahia. Já no Campeonato Cearense, Fortaleza e Iguatu. Vou de Fortaleza. Ainda há o clássico entre Grêmio e Juventude. Na casa do Grêmio, vou de vitória do tricolor gaúcho. E você? Gosta de fazer a sua fezinha? Manja de futebol? Vem se divertir comigo na aposta ganha. Para participar é simples. Clica no link que está no comentário fixo. Já faz seu cadastro e fazendo qualquer depósito, 100% desse valor é garantido para você em bônus máximo de R$200. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias? Não, vamos começar com informação. Quero contar para vocês que a novela envolvendo Luiz Henrique e Botafogo está bem perto do fim. Na noite dessa terça-feira, a minha fonte que me manteve informado durante todo esse período escreveu o seguinte: Nicola, o Textor mudou as cláusulas no contrato e o negócio deve evoluir nas próximas horas. O que acontecia? O Luiz Henrique não queria assinar contrato de 5 anos com o Botafogo sem ter garantias de que voltaria rápido para a Europa, seja para o Lyon ou para o Crystal Palace, que são os outros clubes do grupo do Textor. O Botafogo concordou, acenou que ele volta possivelmente em julho para a Europa para defender o Lyon. A única possibilidade disso não acontecer é se o Lyon for rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. Frase da pessoa é, abre aspas, o Luiz Henrique vai para o Botafogo e no meio do ano deve se mudar para o Lyon, fecha aspas. Diante desse cenário, Luiz Henrique vai assinar um contrato de 5 temporadas, o negócio vai render 16 milhões de euros fixos ao Betis e mais 4 milhões de euros em bônus, maior contratação da história do Botafogo, jogador dos mais interessantes, embora façamos a ressalva de que ele só não vai para o Lyon agora, porque o limite de estrangeiros no clube francês já foi atingido. Nessa quarta-feira, Luiz Henrique se apresentou ao Betis, mas nem treinou com o restante dos companheiros. A negociação está praticamente encaminhada, últimos detalhes estão sendo acertados e o Luiz Henrique deve desembarcar nos próximos dias no Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Baita contratação, jogador dos mais interessantes, que era pretendido por Flamengo, por Fluminense e também Corinthians. Baita investimento também de John Textor e companhia, certo? Bora falar agora sobre Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, que defende o Corinthians. O meio-atacante paraguaio de 31 anos de idade pediu e conseguiu nessa terça-feira a rescisão do seu contrato com o Pendikspor, time da Turquia. Confesso que nem sabia da existência desse clube. Na despedida dos atletas, o Oscar Romero afirmou para os demais que vai jogar no futebol brasileiro. Ele não chegou a dizer em qual clube vai. Imaginei que poderia ser o Corinthians, até porque o Oscar e o Ángel, sempre que podem, tentam jogar juntos. Foi assim, por exemplo, no futebol paraguaio e no San Lorenzo da Argentina. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Corinthians e essa pessoa assegurou que o nome do Oscar Romero não havia sido discutido internamente. Pode ser que essa pessoa esteja me despistando, mas imagino que nesse momento o Oscar Romero esteja vindo para o Brasil para atuar em outro clube. Jogador com características diferentes em relação ao irmão. Se o Ángel Romero é ponta, o Oscar Romero costuma jogar como meio atacante organizador na região central do campo. Passagens por São Lourenço, Boca Juniors, antes de atuar na Turquia também esteve no Xangai Shenhua da China, enfim, até mais interessante do ponto de vista técnico do que o atleta do Corinthians. Caberia no seu time do coração? Bora mudar de assunto e falar sobre Bernard, atacante que está mais perto de virar reforço do Galo. O Atlético vinha
adiando as tratativas, dando pouco caso para o Bernard, mas nas últimas horas posso assegurar para vocês que Rodrigo Caetano avançou para a assinatura de um pré-contrato com um atleta que quer defender o Atlético. Ele teve sondagens de outros clubes, entre eles Palmeiras e São Paulo, mas o Bernard colocou na cabeça que para voltar ao Brasil o ideal seria voltar ao Atlético. O vínculo dele com o Panathinaikos da Grécia se encerra em 30 de junho. Ele já pode assinar esse pré-contrato para ter a garantia de que a partir de julho desembarca no Brasil sem custos. Temporada atual lá na Grécia de 33 jogos, 4 gols e mais 4 assistências. Outro reforço para o Galo, que ainda tenta acertar ou acelerar aquela negociação com o Luiz Henrique, atleta que pertence ao Olympique de Marselha. Houve uma reunião nessa terça-feira entre os representantes do clube francês e os caras que representam o jogador e não houve avanço para a liberação para o Galo. Quero falar agora sobre o Grêmio, que insiste em Aboubakar, o centroavante camaronês que está fora dos planos do Besiktas. A última proposta feita pelo Grêmio é de 5 milhões de euros ou 27 milhões de reais ao Besiktas pela liberação imediata do atleta. O Grêmio também se dispôs a pagar 1,5 milhão de reais por mês ao atleta, ao jogador, no caso Aboubakar, caso ele aceite vir jogar no Brasil. Entre Grêmio e Besiktas está tudo certo, resta convencer o Aboubakar que tem o sonho de jogar no futebol inglês. Importante lembrar que nesse dia 31 de janeiro, o último dia da janela de transferências na Inglaterra, caso não pinte proposta e o Aboubakar siga no Besiktas, o caminho fica aberto para que o Grêmio possa avançar nessas tratativas. No futebol brasileiro, a janela se encerra apenas em 7 de março. O Grêmio joga com o tempo a seu favor. Jogador muito forte, que acaba de disputar a Copa Africana das Nações e inclusive volta machucado com uma lesão muscular. Se o Grêmio avançar nas tratativas com o Aboubakar, vai precisar entender quantas semanas o atleta, o atacante, o centroavante ainda vai precisar para estar à disposição. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Marcos Braz, que precisa prestar esclarecimentos de forma pública e urgente. Você vai lembrar que no fim do ano passado, o Marcos Braz, durante o expediente da Câmara dos Vereadores, onde ele deveria estar, ele estava num shopping fazendo compras e acabou agredindo um torcedor do Flamengo, um entregador. Na oportunidade, ele concedeu uma entrevista e disse ter sido ameaçado de morte, ele e a sua filha, de 14 anos de idade, que estava ao seu lado. Mas, nessa terça-feira, foram divulgadas imagens do circuito de segurança do shopping onde o Marcos Braz estava e todas as versões do Marcos Braz foram desmentidas. Primeiro que a filha do Marcos Braz estava no shopping, mas não estava com ele. Ou seja, se houve ameaça, a ameaça foi apenas ao Braz. O entregador, que é torcedor rubro-negro, assegura que não fez nenhuma ameaça, só pediu para que o Marcos Braz deixasse o Flamengo diante do péssimo momento do time. Também ficou muito claro que foi o Braz quem correu atrás do entregador para agredi-lo, eles caem, o Marcos Braz morde a virilha do entregador, depois levanta e dá chutes na cabeça do torcedor do Flamengo. Ele ainda conta com a ajuda de um segurança, um amigo, que também agride esse entregador. Enfim, ficou muito claro que o Marcos Braz bateu sem grandes motivos nesse torcedor rubro-negro, e essa história de que a filha dele havia sido ameaçada cai por terra. O próprio Ministério Público trabalha em cima dessa tese e vai pedir punições ao Marcos Braz. Ao mesmo tempo, diante da divulgação dessas imagens, alguns grupos políticos do Flamengo já se movimentam para pedir que o Marcos Braz seja excluído do futebol rubro-negro. E aí ficou muito claro que o Marcos Braz mentiu na cara dura quando concedeu uma entrevista coletiva dia seguinte ao episódio, afirmando que o entregador havia ameaçado a filha dele. Marcos Braz precisa prestar esclarecimentos, por mais que tenha costas quentes, por mais que a relação dele com Rodolfo Landim seja boa, esse tipo de episódio não pode acontecer. Ele agrediu um torcedor do Flamengo sem grandes motivos, e isso não pode ser aceito em hipótese alguma. Só para fechar sobre o Fla, queria contar que o Tite estuda utilizar na noite dessa quarta-feira, no jogo contra o Sampaio Corrêa lá no Mangueirão, dupla de ataque formada por Bruno Henrique e Gabigol. Provável time do Flamengo com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrasca e De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Você gosta? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor colocou fim ao tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena depois de quase 10 anos de confronto. Nessa terça-feira, a vitória por 2-1. São Paulo chega a abrir 2-0 com gols de Caleri e Luiz Gustavo. Caetano é expulso no fim do primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, Arthur Souza desconta para o Corinthians. São Paulo foi sempre superior ao Corinthians e mereceu os 3 pontos. Tricolor que chega a 10 dos 12 pontos possíveis no Campeonato Paulista e agora se prepara para o jogo contra o Palmeiras, final da Supercopa do Brasil, marcada para domingo no Mineirão.
Importante contar também que depois da partida, Júlio Casares, presidente do São Paulo, admitiu ter pago um bicho extra para os atletas. Queria contar um pouquinho dos bastidores. São Paulo não paga bicho por vitória. Os prêmios são atrelados à performance em cada uma das fases e também a conquistas de título, de classificação para tal campeonato, enfim. Então não haveria prêmio em caso de vitória contra o Corinthians. Mas no último domingo, Júlio Casares, muito incomodado com esse tabu, comunicou aos atletas que faria o pagamento de um prêmio especial em caso de triunfo na Neoquímica Arena. Esse valor não foi divulgado, mas posso assegurar para vocês que os atletas que estiveram no campo ou no banco de reservas saíram com uma grana para fazer uma feira bastante interessante, uma graninha extra que certamente vai ajudar. Só para arrematar, vale a lembrança de que eram 18 confrontos entre São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena, com 11 vitórias do Corinthians, 7 empates e agora a primeira vitória São Paulina. Bora falar agora sobre o Palmeiras, com atualizações sobre contratações. Quero contar para vocês que o Palmeiras desistiu de Diego Costa. Na noite dessa terça-feira, conversando com uma fonte alviverde, ouvi o seguinte, abre aspas, o nome dele foi discutido e entre prós e contras, o clube optou por não seguir a negociação, fecha aspas. O que eu posso apurar para vocês é que o Diego Costa tinha uma condição financeira específica e não aceitou os termos oferecidos pelo Palmeiras. O Palmeiras oferecia um contrato de risco em que ele ganharia um valor X menor e o restante atrelado à produtividade. O Diego Costa entendeu que esse tipo de acordo não lhe favorece, especialmente nessa fase da carreira, 35 anos de idade, jogador maduro e super experiente, tratativas encerradas. Sobre o William José, o pessoal da ESPN trouxe a notícia de que ele interessa. Nick Arcuri, empresário do William José, descartou, falou que a chance é zero de um negócio acontecer. A gente está no último dia da janela de transferências na Europa. O Betis acaba de se acertar em relação ao Luiz Henrique, que vai defender o Botafogo. Não poderia perder um outro jogador de ataque, especialmente porque não haveria tempo para repor essa saída. Só mais uma informação importante. Igor Coronado, muito torcedor do Palmeiras, almejando, sonhando com a possibilidade de o meia ex-Al Ittihad ser contratado. Posso assegurar que essa mesma fonte que falou a respeito do Diego Costa também descartou Igor Coronado. Não haverá negociação entre o Palmeiras e o meia de 31 anos de idade. Nicole, e os reforços virão? Essa mesma fonte assegurou que existem conversas em algumas frentes com outros atletas e que pode a qualquer momento pintar algum anúncio. O Palmeiras busca um meia, um ponta e mais um centroavante. Bora falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. A primeira delas, quero contar para vocês sobre a possibilidade de demissão de Mano Menezes. Essa chance ganhou um pouco mais de força depois da derrota por 2-1 para o São Paulo, terceira derrota consecutiva do Corinthians no Paulistão, timão que perdeu para o Ituano 1-0, perdeu para o São Bernardo 1-0 e perdeu para o São Paulo por 2-1. Só 3 pontos em 12 possíveis no Campeonato Paulista, início horroroso. Para piorar, o fim de um tabu que era super festejado pelo torcedor corintiano na Neoquímica Arena, nunca havia sido derrotado pelo São Paulo. O blog do Macedo, que tem dado uma série de informações importantes sobre o Corinthians, afirmou que existe a possibilidade de o Mano Menezes ser demitido nas próximas horas. Na manhã dessa quarta-feira, consultei uma fonte importante dentro do departamento de futebol e ouvi, abre aspas, não tem nada. Não discutimos a demissão do Mano Menezes, fecha aspas. Por trás dessa convicção, existe um pagamento de uma multa rescisória de 20 milhões de reais. O Corinthians não está disposto a fazer essa quitação nesse momento, até porque não tem dinheiro. Se você paga 20 milhões de multa ao Mano, você deixa de contratar um jogador. Por falar em contratações, Pedro Raul já desembarcou em São Paulo, vindo do Toluca, negócio de 5 milhões de dólares fechados. O Corinthians vai gastar algo na casa dos 25 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O anúncio deve acontecer muito em breve. Em relação ao Marquinhos, atacante que pertencia ao São Paulo, hoje é do Arsenal, Corinthians e Fluminense disputam a contratação do jogador em condições parecidas, empréstimo com opção de compra. Corinthians tem a seu favor o fato de o pai do Marquinhos ser corintiano fanático. Imagino que se o pai é corintiano, o filho também talvez seja. Para completar, o Timão ainda tenta, nas próximas horas, um acordo para ter Mateuzinho, lateral direito, e Pablo, zagueiro, ambos do Flamengo. O Fabinho Soldado, que era gerente de futebol do Flamengo e hoje é diretor executivo de futebol do Corinthians, é quem tenta conduzir essas tratativas. Mateuzinho seria comprado por 4 milhões de euros e o Pablo chegaria por empréstimo com opção de compra. Vou ficar de olho nessas novidades. Qualquer coisa conto para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço. Tchau.